Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário vocês vão estar nos assistindo. Hoje nosso grupo vai falar sobre gravidez na adolescência. Nosso grupo é composto por Gustavo Batista, João Antônio Novato, Matheus Alencar, Matheus Rodrigues e Natália Leles. Nós somos estudantes de medicina do quinto período da Unicerrado. E eu sou o João Antônio e vou começar falando para vocês sobre o que é a gravidez na adolescência. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, a gravidez na adolescência ela é considerada aquela gravidez que ocorre entre os 10 e 20 anos de idade. A adolescência ela é considerada uma etapa de desenvolvimento físico, moral, espiritual e social, com direito à proteção à vida e à saúde. Na adolescência ocorrem profundas mudanças, caracterizadas principalmente por crescimento rápido, conscientização da sexualidade, estruturação da personalidade e adaptação ambiental. Nas alterações biológicas ocorrem grandes transformações do corpo e o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, sendo comum o interesse pelo sexo e o início das primeiras relações sexuais. Enquanto a adolescência inicial ela coincide com as primeiras modificações corporais da puberdade, na adolescência final, tanto na teoria como na prática, não estabelece critérios rígidos. Ser adolescente seria sair da dependência da infância, buscando uma independência na sua vida adulta, não uma independência sem restrições, mas uma independência sadia com a sociedade, a escola, a família e o ambiente em que elas vivem. Os adolescentes nessas fases de transição, eles passam por dificuldades relativas ao seu crescimento físico e amadurecimento psicológico, a sua sexualidade, a relacionamento familiar e crise econômica. No entanto, as experiências que eles vivenciam variam de acordo com a sociedade que estão inseridos e de que forma a sociedade que eles estão inseridos irá reagir com esses adolescentes. Na busca pela própria identidade e definição do papel de jovem, em meio a tantas experiências, é difícil assumir a responsabilidade de uma gravidez geralmente indesejada na adolescência. A sexualidade é um comportamento de saúde psicológica que influencia pensamentos, sentimentos, ações, relações interpessoais e o sentir-se saudável fisicamente e psicologicamente. Então, o desenvolvimento da sexualidade ele é fundamental para o crescimento da identidade adulta do indivíduo. O adolescente, na maioria das vezes, ele é incapaz de raciocinar as futuras consequências decorrentes do seu comportamento sexual, deparando-se frequentemente com situações de risco, como uma gravidez não planejada ou possivelmente contrair uma DST. A gravidez na vida de uma adolescente pode provocar inúmeras modificações na sua rotina diária e na vida das pessoas que fazem parte da sua vida, dependendo das reações e ações da própria adolescente, familiares, companheiro ou simplesmente progenitor. Esta passando a se preocupar com os cuidados necessários com a gestação, casamento, nascimento da criança e um futuro emprego. Apesar da gravidez e maternidade fazerem parte do desenvolvimento e crescimento humano, ela deve acontecer de forma racional, linear e com possibilidades de planejamento, pois pode produzir efeitos deletéricos sobre o desenvolvimento biológico e psíquico, com possíveis efeitos prejudiciais à inserção na vida social de um adolescente. Apesar de normalmente os adolescentes fazerem parte de um grupo considerado menos exposto ao risco de adoecer e morrer, cada vez mais se observa eventos de morbimortalidade nessa faixa etária.
dos quais se destaca o tema de hoje, a gravidez na adolescência. Este evento aumentou significativamente nos últimos anos, impondo a necessidade de uma política nacional que ofereça orientações básicas para nortear esses adolescentes, sendo estas tratadas não somente pelo setor da saúde, mas também por diferentes setores da sociedade, centrados em intersetorialidade, parcerias e rede social e familiar. Meu nome é Natália e eu vou dar sequência à apresentação do meu grupo, falando um pouco sobre o início da vida sexual precoce, que é um fator muito importante, porque a gente sabe que sem uma vida sexual ativa não existe gravidez. E o que acontece? A falta de informação faz com que esses adolescentes, essas crianças, iniciem uma vida sexual sem saber das consequências. E por isso ela vai ignorar o uso de métodos contraceptivos, que são eles camisinha, anticoncepcional, DIU, implante, enfim. E quando ela ignora esses métodos contraceptivos, a probabilidade dessa menina engravidar é muito alta. E o menino também tem que ter consciência sobre isso. O uso da camisinha é essencial para evitar não só a gravidez, como as doenças sexualmente transmissíveis, que é o próximo tópico que eu ia falar. Quando existe o início da vida sexual muito precoce, esses adolescentes estão mais propensos tanto a ter uma gravidez indesejada, pela falta de método contraceptivo, e também pelo aumento das doenças sexualmente transmissíveis, pela não adesão, né, ao uso da camisinha, enfim. Em relação a essa vida sexual precoce, sempre existiu, tipo assim, os nossos familiares, os nossos avós, enfim, as pessoas mais velhas, também iniciava a vida sexual muito precoce pela falta de informação. Então, não é incomum a gente saber de vó, enfim, de pessoas mais velhas que tiveram filho, sei lá, com 14 anos, 13 anos. Isso devido à falta de informação. E atualmente a informação chega muito mais fácil nas pessoas, mas ainda existe sim uma certa resistência dos familiares conversar com os filhos, da escola apresentar esse tema de forma ampla. Então, esse é um tópico que ainda precisa ser trabalhado, precisa ser melhorado. Porque caso o adolescente resolva ter esse início da vida sexual de forma precoce, ele precisa estar consciente das consequências que isso pode trazer. Agora eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico. Então, depois do ato sexual, de uma vida sexual ativa, a menina vai apresentar como principal sintoma, podemos dizer assim, o atraso menstrual. Então, no ciclo menstrual dela, menstruava todo dia 28, vamos supor. E aí, nesse mês, no dia 28, não desceu a menstruação dela. E aí ela começa a ficar atrasada. Chega dia 5 do próximo mês e ainda nada da menstruação. Então, significa que tem alguma coisa de errado. Tá, que existem muitas mulheres que apresentam um ciclo menstrual desregulado, mas a mulher precisa ficar atenta sobre esse atraso menstrual, porque pode sim indicar uma probabilidade, né, um fator de que a pessoa está grávida. E como que ela vai ter certeza disso? Ela pode fazer a dosagem sanguínea de um hormônio chamado gonadotrofina coriônica humana, que é o HCG, ou então um teste de farmácia, porque depois que existe o atraso menstrual, depois que existe a fecundação, começa a aumentar esse hormônio na mulher, que a gente conhece como HCG, e também aumenta o nível desse HCG na urina. Então, por isso que você pode fazer o teste de farmácia, que é o da segunda imagem que eu tô mostrando, ou o sanguíneo, né, que é ainda mais eficaz. A menina vai, tira o sangue e esse sangue é testado. E é isso. Olá a todos, meu nome é Gustavo Batista Oliveira. Vou estar dando continuidade aos meus colegas no tema de gravidez na adolescência e vou estar falando um pouquinho mais para vocês acerca dos riscos envolvidos nessa gestação, nessa gravidez. Então, a adolescência é a fase da vida caracterizada na idade dos 12 aos 18 anos e ela, a gravidez
que ocorre nessa fase da adolescência, ela apresenta vários riscos. Esses riscos vão estar ligados à questão do corpo feminino. Na adolescência, o corpo feminino ele não vai estar totalmente preparado de maneira física e até mesmo psicológica para que ocorra uma gestação. Então, o desenvolvimento na adolescência ali não vai estar totalmente completo. Ele vai estar sendo realizado na adolescência. Então, apresenta vários riscos por conta dessa questão do corpo feminino que não está totalmente completo e também tem a questão da maturidade, já que essa adolescente pode ser muito nova e não entender ao certo o que está ocorrendo ali com o seu corpo e o que vai ser gerado. Os riscos vão ser para ambos, ou seja, tanto para a adolescente quanto para o bebê, já que a adolescente, né, a mulher, não vai oferecer as condições fisiológicas totalmente necessárias para aquela gestação. Então, o desenvolvimento daquele feto, daquele bebê, pode ser comprometido. E também tem os riscos envolvidos nas complicações no parto. Então, esse é um parto de muito risco. Tanto é que muitas vezes esse parto ocorre da maneira de cesárea, não em parto normal, já que um parto normal é bem complicado para aquela adolescente. Pode ocorrer também o parto prematuro, em que ocorre o parto antes da hora, antes do total desenvolvimento daquele bebê. E pode ocorrer também nos primeiros meses da gestação o aborto espontâneo, já que quando há problemas no desenvolvimento do feto. E ele ocorre geralmente nos primeiros meses da gravidez. Existe também o aumento do risco de óbito na gestante, então o corpo dela pode às vezes não suportar toda aquela gestação, o parto em si. Então, o risco de óbito na gestante é aumentado nessa fase, na adolescência. E tem também os transtornos psicológicos pós-parto, que é a depressão pós-parto, em que depois do parto, né, aquela mãe, aquela mulher, ela sofre com uma depressão relacionada à gravidez, à gestação e até mesmo com a rejeição ao bebê, já que às vezes não está totalmente preparada, não foi algo organizado, então pode ocorrer esses transtornos também. Pode ocorrer com que esse recém-nascido nasça com o baixo peso ou desnutrição, então como o corpo feminino às vezes não é capaz de oferecer todos os nutrientes necessários, esse recém-nascido pode nascer com baixo peso e com desnutrição. Pode ocorrer também as malformações fetais relacionadas a esse desenvolvimento, essas alterações no desenvolvimento do bebê, já que essas alterações no desenvolvimento do bebê podem ocorrer durante a gestação, gerando essas malformações fetais, ou também já no desenvolvimento do bebê depois de nascer, né? Então, relacionado com a questão neurológica, com a questão motora. Então, essas alterações podem acompanhar o bebê por muito tempo. Também pode ocorrer como um risco a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia. O que são esses dois termos? Então, a pré-eclâmpsia é o aumento da pressão, a hipertensão arterial é relacionada com excesso de proteína na urina e que ocorre geralmente nessa gestação, ainda mais numa gestação de risco como essa. E a pré-eclâmpsia, esse aumento da pressão, pode ocasionar na eclâmpsia, que é as convulsões ligadas a esse aumento da pressão. Então, a eclâmpsia é nada mais nada menos que as convulsões que podem ocorrer no parto devido a essa pré-eclâmpsia, esse aumento da pressão arterial. Pode ocorrer também naquela gestante, naquela adolescente, as infecções urinárias e ou vaginais, então tem aumento do risco para que ocorra esses tipos de infecções, e também a questão da anemia, que está relacionada ao aumento da necessidade de ferro
E a anemia é caracterizada pela diminuição da hemoglobina, ou seja, comprometendo o transporte de oxigênio, já que a hemoglobina ela é responsável pelo transporte de oxigênio na nossa circulação sanguínea. Então, é muito importante lembrar das questões dos métodos contraceptivos, né, para evitar uma gravidez não esperada e de muito risco, como essa que ocorre na adolescência. E é muito importante que essa adolescente, quando começar sua vida sexual, já procurar um ginecologista que pode fazer essas orientações e também prescrever um método contraceptivo que vai ser melhor para ela. Bom, eu sou o João Antônio e agora eu vou dando continuidade à porcentagem de gravidez na adolescência no Brasil e no mundo. Os adolescentes, que são indivíduos com idade entre 10 e 20 anos incompletos, como eu havia falado, eles representam entre 20 e 30% da população mundial. Estima-se que no Brasil essa proporção alcance 23%. Dentre os problemas de saúde nessa faixa etária, a gravidez se sobressai em quase todos os países e em especial nos países em desenvolvimento. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, a gestação nesta fase é uma condição que eleva a prevalência de complicações para a mãe, para o feto e para o recém-nascido, além de agravar problemas socioeconômicos já existentes. A taxa de gestação na adolescência no Brasil é alta, com quase 400 mil casos por ano. Quanto à faixa etária, os dados revelam que em 2014 nasceram 28.244 filhos de meninas entre 10 e 14 anos e 534.364 crianças de mães com idade entre 15 e 19 anos. Esses dados eles são significativos e requerem medidas urgentes. No slide aqui eu coloquei um gráfico para a gente notar que em países desenvolvidos a taxa de gravidez na adolescência ela é bem menor, enquanto que nos países não desenvolvidos a taxa é bem maior. Por exemplo, nos Estados Unidos o índice é de 22,3 nascimentos a cada 1.000 adolescentes de 15 a 19 anos. Enquanto na Venezuela, que é um país muito menos desenvolvido, o índice vai de 80,9 nascimentos a cada 1.000 adolescentes. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a prevenção da gravidez na adolescência. Um dos mais importantes fatores de prevenção, sem dúvida, é a educação. A educação sexual integrada e compreensiva faz parte da promoção do bem-estar de adolescentes e jovens ao realçar a importância do comportamento sexual responsável, o respeito pelo outro ou a outra, a igualdade e equidade de gênero, assim como a proteção de gravidez inoportuna, a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, a defesa contra a violência sexual incestuosa, bem como outras violências e abusos. Organizações internacionais como a OMS e o Fundo de População das Nações Unidas orientam que os guias metodológicos e operacionais eles sejam fundamentados em princípios e valores dos direitos humanos e sexuais, sem distinção étnica, de gênero, religiosa, econômica ou social, com o uso de informações exatas e cuidadosas, cientificamente comprovadas. A garantia de desenvolvimento integral na adolescência e juventude é uma responsabilidade coletiva que precisa unir família, escola e sociedade, para articular-se com órgãos e instituições públicas e privadas na formulação de políticas públicas de atenção integral à saúde em todos os níveis de complexidade, embasando-se em situações epidemiológicas, indicadores e demandas sociais
respeitando os princípios do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, né? Então, como evitar a gravidez na adolescência? Para se evitar a gravidez na adolescência, é necessário esclarecer todas as dúvidas dos adolescentes em relação à sexualidade, pois quem deseja ter uma vida sexualmente ativa deve saber tudo como se engravida e como utilizar corretamente os métodos contraceptivos para evitar uma gravidez antes do tempo ideal. Por isso, informamos que só se engravida se o sêmen chegar ao útero da mulher durante o período fértil, que ocorre geralmente 14 dias antes da menstruação descer. A forma mais segura de evitar a gravidez é utilizando algum método contraceptivo, como que eu vou citar aqui agora. A camisinha. Ela deve ser usada sempre, uma nova para cada ejaculação. O espermicida, ele deve ser pulverizado na vagina antes do contato íntimo e deve ser sempre utilizado em conjunto com a camisinha. A pílula anticoncepcional só deve ser utilizada sob orientação do ginecologista, pois quando é tomada de forma errada, não evita a gravidez. O diafragma também só deve ser utilizado sob orientação médica. O coito interrompido e a tabelinha não são métodos seguros e quando eles são utilizados como forma de prevenção de gravidez, eles podem falhar e na maioria das vezes falham. Agora nós vamos mostrar um vídeo para vocês feito pelo Ministério da Saúde ressaltando a importância da prevenção da gravidez na adolescência. Gravidez não combina com a adolescência e traz consequências para toda a vida. Informe-se, reflita, converse com sua família, planeje seu futuro e procure orientações em uma unidade de saúde. Adolescência primeiro, gravidez depois.